Medo da rejeição, medo do fracasso, medo de não ser reconhecido, medo de ser esquecido, medo do erro, medo. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Antes disso, contudo, gostaria de pedir que você já deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva aqui no nosso canal Escola do Sentido, se ainda não for inscrito, e ative o sininho das notificações, para que você não perca nenhuma dos lançamentos de vídeo que a gente faz aqui no nosso canal. Bom, vamos lá. Essa experiência do medo, de ter medo de agir, de ter medo de pensar, de ter medo de fazer, por causa de algo, tem sido algo muito recorrente, de que eu tenho ouvido, tanto em termos de vida corrente, quanto nos espaços em que a gente dá aula, em que a gente faz palestras sobre o sentido da vida, também uma experiência muito recorrente, uma fala muito recorrente no acompanhamento clínico, que foi inclusive percepção de que essa palavra, que desse tema, que essa experiência está em tantos espaços, foi um fator motivador para eu estar aqui conversando com você, trazendo essa reflexão aqui nesse vídeo. Nós vivemos num mundo de imagem, de performance, de mostrar para o outro algo, né? Nós estamos num mundo em que muito se valoriza a rede social, como eu apareço, como as pessoas me veem, também um mundo muito ligado à produtividade, aquilo que eu faço, naquilo que eu sou útil, aquilo que eu sou capaz de aprender, de fazer. Então, às vezes, sem nós mesmos percebermos, sem questionarmos, essas coisas, essas coisas, essas experiências que têm sim um valor, elas vão sendo hipervalorizadas aos nossos olhos. De repente, a utilidade, a produtividade, a aparência, que, como eu disse, não precisam ser desprezadas, têm um valor, elas ganham quase que um altar, né? Quase que um pedestal, de ter que fazer bem, de ter que estar bem, de ter que parecer bem, aparentar uma boa imagem, agir de um jeito aprovável, né? Muito se dita hoje nas redes sociais como se deve viver, como se deve comer, como se deve agir, o que se não deve fazer, o que é abominável, o que é cancelável. E essas coisas, elas têm um impacto na nossa existência. E muitas vezes o impacto se expressa no medo, se expressa inclusive na nossa paralisia em fazer algo, em decidir por um caminho. Será que os outros vão aprovar? Será que se eu postar as pessoas vão aplaudir? Ou será que eu vou ser criticado, criticada? E às vezes nem tanto nesse âmbito digital, né? Nesse âmbito virtual, você pode dizer assim, não, Tadine, mas eu não me importo tanto com as postagens, eu nem posto tanto. Mas às vezes não é sobre postar ou não postar, né? Essas coisas acabam ganhando um valor mesmo na nossa vida fora do digital. Essa coisa de ser aprovado pelas pessoas, de ser bem-quisto, né? Às vezes não precisa ser na rede social, não precisa ser com like, com compartilhamento. Pode ser com a nossa família, pode ser com amigos que a gente gosta e não querer decepcionar. E acaba que a gente vai tendo medo de tomar decisões, de fazer, mas não só. Também de expressar o que sentimos, também de expressar aquilo que pensamos. Eu nem vou dizer, porque senão o fulano vai entender de outra forma, vai entender errado, não vai gostar, vai me julgar. Uma das belezas da terapia é exatamente essa, né? A gente tem um espaço seguro no qual a gente pode expressar o que sente, expressar o que pensa, sem ter que estar tão preocupado assim em agradar, sem ter que estar tão preocupado assim em ser avaliado. E eu acho muito importante a gente ter a terapia como esse espaço. Não é só isso que é a terapia, mas oferta também isso. Mas me preocupa que a gente comece a perceber, ou que a gente comece a achar que expressar o que a gente sente, o que a gente pensa, ser firme nas nossas decisões,
precisa estar confinada a esse espaço da terapia, por medo de como isso vai repercutir, por medo de como esses passos vão impactar as outras pessoas, de como eu vou receber um feedback delas. Então, gostaria de convidar você a refletir sobre aquilo que é importante para você. Claro que esse importante para você aqui não é individualista, egocêntrico, completamente ligado só ao ego, como se a partir de agora você não fosse enxergar as pessoas que estão à sua volta, as suas relações. Elas são sim muito importantes, mas para que essas relações elas sejam vivas e verdadeiras, a sua condição de alteridade, de pessoa singular, precisa estar resguardada. Muitas vezes, quando a gente se deixa dominar pelo medo, como eu falei, medo da rejeição, medo dos julgamentos, medo daquilo que as pessoas vão achar, eu esqueço dessa minha condição de pessoa singular e acabo me tornando um objeto do controle das outras pessoas, da manipulação das outras pessoas. Não no sentido vilanesco, de mau caratismo, não é isso. Às vezes a gente acaba sendo, de alguma forma, conduzido, manipulado pelas pessoas que nós mais gostamos, na melhor das intenções delas, que torcem por nós, né? E essa não é, assim, uma questão simplista desse jeito, né? Maniqueísta. Mas é entender que, às vezes, mesmo as pessoas que nós mais gostamos, nas melhores das suas intenções, elas acabam esperando algo de nós, torcendo por essa ou aquela decisão nossa, às vezes de uma forma mais sutil, às vezes de uma forma até bem deliberada, e isso vai dependendo de como essa relação se constrói, não sendo algo que nos ajuda na nossa caminhada, que nos permite acessar novas possibilidades, mas vai assumindo um rosto de coação, né? E quando de domínio, né, de controle, quando isso acontece, a gente é como se a gente não se colocasse mais na condição de pessoa singular, mas de alguma forma, naquela relação, naquele contexto, nós estamos sendo objetificados, perdendo a nossa condição de liberdade e responsabilidade e assumindo e permitindo que outras pessoas assumam o controle. E aí a gente pode acabar se tornando vítima de fazer aquilo que os outros querem de nós, ou fazendo aquilo que nos é ordenado, por conseguinte, né, submetidos a uma lógica totalitarista ou conformista, que pode nos ser muito prejudicial. Por quê? Porque para uma vivência de sentido, nós precisamos acessar a nossa humanidade. Humanidade essa que se expressa no nosso ser consciente, ou seja, na nossa capacidade de nos dar conta do que está nos acontecendo num dado momento, numa dada situação, e, ao se dar conta daquilo que está acontecendo, tomar uma posição diante disso, tomar uma decisão responsável. E se a gente não está nisso, né, mas se a gente se aliena em nome do medo, se a gente se deixa manipular, se deixa controlar em nome do que os outros vão pensar, em nome da rejeição, em nome da menor possibilidade de errar, nós estamos deixando de acessar a nossa humanidade e provavelmente esses caminhos que nós estamos assumindo, ele pode até ser produtivo, ele pode até ser útil, ele pode até ser aprovável, mas dificilmente ele vai vir pungente de sentido, preenchido de sentido. Não porque a decisão em si, ou a atividade em si, ou a relação em si estejam erradas, mas porque você entrou nela não como pessoa que decide, você entrou nela como um objeto que foi levado, seja pelas circunstâncias, seja pelos conselhos, e provavelmente restringido pelo medo. E aí, para finalizar, o que eu gostaria de dizer aqui para você é que o medo que paralisa,
o medo que vem dessa sensação de que eu posso errar, de que eu posso ser rejeitado, que eu posso ser esquecido, ele precisa ser enfrentado, mas não enfrentado de uma forma de conto de fadas, mágica, achando que só porque eu pensei positivo e que vou enfrentar, dificuldades não vão aparecer. Pode ser que eu decida por fazer esse enfrentamento e ele seja, sim, difícil. Que sim, num primeiro momento, seja mais amargo do que doce, né? Outra coisa, um enfrentamento que não seja, digamos assim, desconectado da realidade, no sentido de que a gente precisa ter a clareza e a compreensão de que somos falíveis. Então a gente vai fazer o melhor possível para tomar a melhor decisão. Mas isso não garante boas consequências, as consequências que eu sonhei, e não garante que eu vou estar sempre certo, sempre certa. Porque a nossa consciência é limitada. E sim, somos falíveis. E sim, podemos errar. Porém, estamos caminhando. Porém, estamos autenticamente em busca do enfrentamento, em busca de atravessar esse desafio, de não dar ouvidos a esse medo, de resolver os nossos conflitos, as nossas questões, de tomar as nossas decisões em nome dos nossos valores, em nome dos projetos que nós acreditamos, das missões pessoais que a gente entende que são sim as nossas missões pessoais. E fazendo isso, se a gente não se torna imune a errar, a ser rejeitado, a ser esquecido, a gente atravessa e vai para além da paralisia que o medo traz, por um lado, acessa a nossa humanidade e com isso ganhamos chances de que sim, possamos no caminho, no processo, vivenciar sentido. E sim, também temos uma boa chance de acertar, por que não? Temos uma boa chance de ser reconhecido, por que não? Temos uma boa chance de sermos aplaudidos. E eu concluo aqui esse vídeo compartilhando com você que quando Viktor Frankl ele fala de felicidade, ele fala de sucesso, ele fala exatamente disso, de que eles não devem ser buscados diretamente, não por uma questão ética, moral, mas por uma questão existencial mesmo. Quando a gente busca essas coisas como finalidades, muitas vezes, diretamente, de formas artificiais e tudo, a gente acaba encontrando o contrário disso. A gente acaba encontrando vazio. Ao passo que quando a gente se permite caminhar, mesmo com medo, mesmo com as inseguranças, mesmo com as incertezas, mas tentando fazer o nosso melhor e nos engajando naquilo que é valoroso para nós e que nós entendemos como importante, e que a nossa ação ali, a nossa decisão ali tem um impacto importante na missão, na vida de alguém, aumentamos as nossas chances de, primeiro, vivenciar sentido, como a gente já vinha conversando ao longo do vídeo, mas também ter esses efeitos, que a gente poderia chamar de colaterais, que também são interessantes, de reconhecimento, de sucesso, de felicidade. O próprio Viktor Frankl traz essa consideração no começo do seu livro mais famoso, que é o Em Busca de Sentido, no qual ele fala que exatamente aquele livro, que era o que ele tinha pensado de publicar anonimamente, que quando ele produziu, ele não pensava de colocar a assinatura dele, foi exatamente o livro que trouxe a ele mais visibilidade. Interessante, né? Os outros livros em que ele fez pensando em assinar e trazer a assinatura própria, tem também, são muito importantes, mas não conseguiram o alcance que o Em Busca de Sentido conseguiu. E aí ele, até no começo do livro, ele fala sobre isso, né? Que sempre dizia para os alunos dele para não buscar a felicidade, o sucesso de uma forma direta, mas de encontrar suas missões pessoais, engajar-se nessas missões, que felicidade, sucesso, reconhecimento e outros efeitos positivos, né, serão colaterais à vivência de sentido,
de decisões bem tomadas, de um engajamento na própria vida, nos projetos pessoais e singulares de cada um de nós. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, que essas reflexões que a gente trabalhou aqui tenham um impacto importante e positivo na sua vida. Peço, né, que você compartilhe com outras pessoas para que também elas entrem nas nossas discussões. Convido você também a fazer um tour aqui pelo nosso canal Escola do Sentido. A gente tem dezenas de vídeos aqui já publicados no nosso canal, aqui no YouTube, sobre diversos temas ligados à logoterapia ao sentido da vida. Por fim, eu queria convidar você ainda para nos seguir no Instagram. Nós temos um perfil da Escola do Sentido. Para nos seguir lá, basta clicar aqui no link no primeiro comentário do vídeo, você vai ser direcionado para lá. Lá também nós produzimos materiais ligados à logoterapia, prática da psicologia e sentido da vida, e estamos sempre anunciando as coisas, os nossos movimentos, as nossas atividades. E aí lá você fica bem informado sobre grupo de estudo, curso, supervisão e tudo mais. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.